Mais uma vez estamos juntos aqui pelo National Sports Channel com a sua programação especial, o Na Faixa, sempre neste canal e sempre neste horário. Hoje com um quadro muito legal, mas antes um recado para você. Participe conosco nas nossas redes sociais, visite o nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Você também pode visitar o nosso site, que é o nationalsportchannel.com.br. E o WhatsApp é o 11 de São Paulo, 94781-6365. Eles vêm aí, novo quadro do Na Faixa do National Sports Channel, Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Os caras estão chegando e você assiste a partir de agora. Você vai assistir agora mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. Olá, amigos, estamos de volta com você aqui. Convidado muito especial, eu, meu amigo Fábio Seródio. Os caras Estão aqui, mas tem um cara mais especial nessa mesa. Já você vai vê-lo. Olha, estamos na faixa com a National Sports Channel. Vamos acompanhar vocês com matérias especiais. Você já nos viu no primeiro programa com o grande Basílio e hoje um homem que eu vou falar para você. Internacional. Eu só vou dar uma dica para ele, que eu não falei com ele enquanto estava conversando, porque um amigo meu se atrasou um pouquinho, mas tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Passou Quase pelo trânsito? Quase ninguém. Mas vamos ao nosso convidado. Olha, eu gosto muito do Brasil. Por quê? Porque eu moro no Brasil, eu nasci no Brasil. Mas fora o Brasil, exceção feita o Brasil, o país que eu mais gosto na América do Sul é o Chile. Não me diga. Aliás, fui várias vezes a Santiago do Chile. Não me diga. Eu ando mais em Santiago do Chile melhor do que Roberto Rojas. Conheço todos os caras. Olha a camisa. Eu adoro. Aliás, eu adoro também o vinho da casa. O vinho da casa lá é bom. Olha que camisa. Apresenta logo o rapaz. Rapaz, eu já até falei o nome dele. Roberto Antônio Rojas Saavedra. É isso? É isso aí. Obrigado pela presença, hein? Muito obrigado por me convidar e conversar um pouco da história do futebol, das passagens do futebol, dos clubes onde eu fui bem acolhido. Assim que um abraço grande a todo mundo aí que está nos ouvindo e vendo através da televisão. Conversar de futebol sempre faz bem. Eu só queria dar um toque para quem está nos vendo agora no início. Você que não viu o Roberto Rojas jogar, então você imagine os melhores goleiros do mundo hoje. O nível é daí para cima, tá? É verdade. Ele era um goleiro extraordinário. E não é só dentro do campo. O Rojas, ele é um exemplo de superação na vida, passou por tanta coisa diferente, superou tantas dificuldades. Verdade. Hoje, com 61 anos de idade, presente aqui no nosso programa. Aliás, o apelido dele, ele é conhecido como Condor. Para quem não sabe, esse é o Condor. Olha que lindo o Condor. Não parece nada com o Rojas, é verdade, mas ele é realmente bonito, os braços abertos. Mas eu diria que o Rojas voa mais que ele. E o Condor, para quem não sabe, é símbolo nacional. Na Colômbia, no Chile, no Equador, na Bolívia. Está na bandeira do Chile como escudo. Então... Mas eu estive lá em Valle Nevado e daí o guia falava assim: o Condor vai aparecer. Eu falava, cadê o Rojas? Cadê o Rojas? O Condor vai aparecer. Porque tem muito na montanha. Mas o Condor não apareceu, viu? Estava aqui no Brasil. Estava aqui no Brasil. Estava sendo quase brasileiro, porque naquela época, de repente, você foi lá. Eu fiquei 10 anos muito mal de saúde, né? Com um transplante de fígado. Então, tenho parte do Brasil fisicamente também. Aliás, você hoje é radicado. Faz 27 anos. É um brasileiro radicado aqui. Faz 27 anos que estou aqui, o tempo passa muito rápido. Demais. Com acerto, com desacerto, com dificuldade, aqui e lá e tal. Mas vamos levando, né?
Rojas, é lógico que a gente queria começar falando da tua carreira, começando no Colo-Colo. Você foi bicampeão chileno pelo Colo-Colo. Vi várias fotos, aliás, a dona Vivi. Para quem não sabe, a Vivi é a esposa do Rojas. Eu queria começar o programa com um assunto delicado. Que história é essa de você achar a Vivi na prateleira de chá do supermercado? Aí entra o romanticismo do nosso latino, né? Sim. E aí fui, me agradou o tipo de mulher que era, não conhecia ela personalmente, óbvio. Aquele chaveco que você fala, né? Deu certo nessa hora e vamos embora. Tá valendo até hoje, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque chegou na hora certa também, né? Na hora de mais dificuldade. Você diria que Deus te colocou. Colocou no caminho dela e ela no seu. Claro. E ela é publicitária. Ela tem suas duas profissões. Aliás, tem um lindo vídeo que ela produziu falando sobre o Condor Rojas. A gente vai mostrando o vídeo ao longo do programa. É muito legal, um videozinho curto de 1 minuto, mas é muito legal. Eu queria que você falasse em primeiro lugar, Rojas, sobre a tua carreira no Chile, porque você é um dos mitos. Aqui você conheceu muito bem o Rogério Ceni, que virou mito no São Paulo. Você é o mito do futebol chileno na posição do Rogério Ceni. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do Rojas. Olha que bonito. São fotos mostrando a trajetória de Condor Rojas. Primeiro com a camisa do Colo-Colo, ali no jogo da seleção com a camisa chilena. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do Colo-Colo na sua vida. Bom, eu comecei num time de aviação, que era um time da Força Aérea, naquela época, nos 73, mais ou menos. E aí me formei como goleiro e anos 80, Colo-Colo me comprou esse time e aí fiz minha carreira a nível de um clube grande. Colo-Colo, mais ou menos, em comparação ao que é Corinthians, né? Um time popular, mais popular do Chile. E me identifiquei muito com esse time, com Colo-Colo. Em 87 fui transferido para São Paulo, fui vendido para São Paulo e São Paulo fiquei 2 anos. A verdade é que se em comparação a outros grandes goleiros, a outros grandes jogadores que passaram a nível mundial por outros clubes, as fotos minha carreira foi no São Paulo. Foi em poucos clubes, mas em clubes que me acolheram muito bem e graças a Deus até o dia de hoje eu tenho só agradecimento a lo que eles me deram como pessoa e depois como jogador. Às vezes como jogador a gente não entrega todo o potencial que a gente gostaria, mas eles me reconheceram muito como pessoa e tanto assim que São Paulo, depois das dificuldades dentro do futebol que eu passei, São Paulo me trouxe de volta como preparador de goleiro. Então, agradecido sempre. Agora, viu, Rojas, é verdade. E aí é a foto do Rojas. Aí está Bernardo, né? São Paulo. Miller, Taulé, Raí, Nelsinho, está Adilson, Ivan. Time bom, hein? E tá aquele menino que faleceu, ponta esquerda lá, o Edivaldo, que faleceu no acidente de trânsito. Que era muito bom jogador, né? Você sabe que o Ivan é o quarto zagueiro, né? Isso. Ele depois jogou no Atlético de Madrid. Isso, hoje ele é dono de uma operadora de automóvel lá em Orlando, tá riquíssimo. E o Lé era dono do Limeira, né? As laranjas lá. Até hoje, né? Agora me conta aí, é verdade. Concorrente do André Sanches, presidente do Corinthians, no suco de laranja. Verdade. Coisa que acontece fora do futebol que ninguém sabe. E ambos saíam bambeando por aí. O Lê é gente boa demais. Né? Nessa época era o Gilmar, meu companheiro, né? Gilmar goleiro. Que levava tempo no São Paulo, né? Agora, é verdade que você nasceu, seu berço foi um campo de futebol? Eu nasci num campo de futebol, inclusive... para resumir a história, assim, dentro de um hospital onde meus pais trabalhavam, existia um campo de futebol. E nesse campo de futebol, meus pais, nós morávamos ali dentro, numa casa que administrávamos o campo de futebol. E todo fim de semana tinha atividade o dia todo, sábado e domingo, de clube de várzea. E eu me criei ali, nasci nesse hospital, vivia dentro desse campo de futebol, ou seja, minha vida foi durante 18, 19 anos dentro de um campo de futebol. Quer dizer, não tinha jeito de errar, né? Mas eu vim a jogar como goleiro com 12 para 13 anos. Mas por que goleiro? Porque jogava muito bem na linha, jogava muito bem basquete. Talvez por o fato de jogar basquete me facilitou depois de jogar no gol. A trabalhar com as mãos. Isso. Né? Mas eu sempre, nos intervalos dos joguinhos lá, eu ficava no gol, batendo pênalti e tal, brincando com os demais amigos lá. Jogava muito na rua também. Então, foi assim minha vida no esporte. Agora,
E eu era desses meninos que andava 10 quilômetros para ver, com 7, 8 anos, meu pai me levava ao estádio a pé, para ver o Santos, para ver os grandes times que iam de vez em quando para o Chile, né? Hoje você não precisa sair da sala para ver. Você quer me convencer que você viu Pelé jogando? Eu tinha 7 para 8 anos. Que o Santos jogava aqueles torneios de verão, lá onde jogava Santos, Colo-Colo, vinham grandes times da Europa. O Ringues, né? Mais fotos do Roberto Rojas. Então, o Congo. Meu pai me levava com essa idade a ver o Santos e eu veia, quando o Santos aparecia pelo túnel para jogar, eu falei, de onde que aparecem esses ET? Isso vem de outro planeta. Eu veia esse negão de 2 metros, tudo brilhante, uniforme branco. Era uma coisa impressionante para mim, né? E depois o futebol que eles mostravam lá, que o Santos fazia muita excursão a nível sul-americano e mundial. Então, era um time globalizado sempre já na época. Involucrado ao esporte. Eu sempre gostei muito desse esporte. Mas não surgiu aí a ideia de ver aqueles caras de branco e falar, bom, esses eu paro. Nada disso, né? Não foi nada? Não. Aí, depois com 14 para 15 anos, fui a fazer um teste na aviação, time de primeira divisão. Foi tanto o medo que eu tinha. Não, acabou. Acabou no ano 80. Fechou as portas, porque era um time da Força Aérea. E ele não gostava muito. Eles sempre viram, as Forças Armadas sempre viam de muita imagem. E o clube de futebol não dava muita imagem, porque a gente mais perdia que ganhava. Então, para eles, como instituição, não era bom. Rojas, aproveitando que você conhece tudo do futebol chileno, como é o nome do índio que aparece na Colo-Colo foi um grande cacique araucano, né? Identificado na zona sul, que foi combatente da nossa independência muito lá atrás. Quando apareceram os espanhóis em nossa terra, esses índios eram os caciques que lutavam contra a independência do Chile. Aí a camisa, tu colocou... Eu estava Cláudio Bravo ali, o atual goleiro da seleção chilena. Foi uma homenagem que me fez o sindicato de jogadores, uma quinta-feira com uma temperatura horrível no inverno, foram quase 40 mil pessoas. Agora, se o Colo-Colo tem um índio, por que quando eu fui para o Chile, aí eu fui comprar a camisa do futebol e me dei de cara com um monte de bichinho. Aí um é tigre, o outro é leão, o outro é... Por que tigre? Não, mas colocou tigre não se identifica muito com Chile. Puseram a camisa do Colo-Colo no tigre, até hoje eu não entendi. Mas o que mais se vê é isso aí, o índio colocolino, né? Que é uma referência nacional e internacional. Por isso que é um time tão popular. Exatamente. Né? É um a seleção chilena, na sua vida, começou a pintar quando? Com 16 anos eu joguei na seleção chilena, juvenil. Eu com 15 para 16 anos joguei em primeira divisão. É uma história muito curta. Quando eu cheguei nesse time de aviação a fazer uma peneira, a fazer um teste, o técnico do profissional me falou assim, você vai jogar nos domingos no time juvenil, mas você vai treinar todo dia com o time profissional. Passaram 6 meses depois que eu cheguei lá, já era titular do time profissional com 16 para 17 anos. Então eu comecei cedo a jogar no time profissional. Porque ele me pôs como quarto goleiro juvenil e aí fui indo e atropelando, assim. Em um bom sentido, porque os companheiros se machucavam, enfim, o rendimento não era bom. Ocupando espaço. E foi indo, ocupando espaço. Ocupou espaço. Agora, você tem um ídolo de goleiro? Eu assim? tenho 3. Quem? 3 ídolos, a nível internacional. Que é o Seth Maier, né? Goleiro do... Excelente. Alemão, Fijol e Rodolfo Rodrigues, a nível internacional. E a nível nacional, tem um goleiro que passou na seleção chilena, que era Mário Ben, que foi titular na Copa de 82 na Espanha. Eu me lembro dele. Um goleiro que eu vivi... Você é melhor que ele, viu? Não, eu tecnicamente como goleiro, é o melhor goleiro que eu já vi, tecnicamente. Condições netamente naturais, como goleiro. Agora, os goleiros evoluíram dessa parte até agora. E depois trabalhei durante 12, 13 anos com um goleiro que se especializou não só em trabalhar embaixo do gol, sino também em fazer gol. Você sabe que o Mas Seth esses Maier, foram meus goleiros. o Raul Mas Plasma. eu sempre... Eu analisava esses goleiros, mas ao mesmo tempo eu gostava de ver o goleiro da Várzea. Sim. Porque às vezes na Várzea tem muito melhor goleiro que no time profissional. E tem mais dificuldade, né? Claro. Sem E é uma treino. dificuldade muito grande. Eu aprendia com todos esses. Claro, mas vai agregando, né, valores. Rojas, Você sabe, só deixa eu contar essa historinha do Seth Maier, que é um ídolo para mim também.
O Sepp Maier tem um braço muito comprido, né? Batia muito comprido. Muito comprido. Você sabe que o Cruzeiro foi jogar o Mundial em 76 contra o Maier, contra o Bayern Munique lá em Munique. E fazia muito frio. O Raul Plasman conta essa história. Acho que o Tata Muniz, que está aqui conosco também, deve conhecer essa história. E daí, pouquinho antes do jogo, veio um alemão com um tradutor em português e trouxe uma caixa para o Raul Plasman. Falou assim, olha, é um presente do Maier para você. Aí o Raul falou assim, presente para mim? Nem conheço o cara, né? Mas tudo bem. Abriu, era um par de luvas para jogar na neve. Da Reus. Estava todo nevado o campo. E daí ele ficou, caramba, por que o cara que vai jogar contra mim, né? Me dá um presente desse. Daí disse que passou um tempão, ele parou de jogar, o Maier também encontrou numa cobertura de Copa do Mundo o Maier. Falou, poxa, olha, aconteceu isso, você se lembra? Eu falei, lembro. Mas por que você fez isso? Horas, eu sabia que você não estava acostumado a jogar na neve. Então, mandei um par de luvas para você. Quer dizer, a posição desportiva do cara foi acima do jogo. E a solidariedade, né, para um companheiro que é de profissão que negócio muito bonito, que nem conhecia, mas viu as possíveis dificuldades que o adversário podia ter. E isso é muito legal. E o Raul disse que ficou meio desconfiado. Meio brasileiro falou assim, põe, não põe. Eu tenho uma história com goleiro brasileiro. Eu tenho uma história com Peter Shilton, que é da seleção de Inglaterra. Um dia fomos jogar em um jogo em Wembley. Eu sou comparado com o Peter Shilton, que era acima de 2 metros, grandão. Trocamos camisa. Minha camisa ele pôs aqui no pescoço. E quando eu botei a camisa dele, ficava de mini saia, pô. Grande até aqui. Falei, nossa, cara grandão. Mas são histórias legais. Falei assim, eu vou te dar, ele me falou, vou te dar essa camisa aqui. Quando eu pus a camisa, ficou aqui. Espírito esportivo, quase de saia. Rojas, você conviveu por 14 anos com o Rogério Ceni. A grande juventude hoje tem o Rogério Ceni como um mito, como um ídolo. Eu vi grandes goleiros, vi você, vi o Leão, que eu acho que foi o melhor goleiro que eu vi jogar com a camisa da seleção brasileira. Vi outros grandes goleiros, mas, na tua opinião, o Rogério Ceni é mito? É pelo esforço, pela dedicação, pelo profissional que ele sempre foi. Né? O Rojas estava porque como preparador de goleiro. Ele trabalhou para ser ídolo, ele trabalhou para ser o melhor e ele se dedicou muito à sua profissão. Tanto assim que ele tinha uma percepção do futebol totalmente diferente como os goleiros normalmente têm. Falando assim, simplificando esse tipo de situação. Ele não era um goleiro normal dentro do futebol, era uma pessoa diferente dos demais. Por isso que ele chegou a conseguir tudo o que ele conseguiu em sua carreira. Você falou a respeito de envergadura. As condições naturais dele foram melhoradas porque ele quis ser melhorado. Não adianta ter uma pessoa que quer melhorar se o atleta não quiser melhorar. Mas ele sempre tirou o melhor das pessoas que podiam sempre queria algo mais. Exatamente. Né? Sempre queria. Chegava mais cedo, saía mais tarde. Todo mundo fala, Muricy, uma história, Muricy autorizou ele a bater falta. Porque Muricy era o chefe, era o técnico. Mas quem começou a trabalhar com o Rogério fui eu. Fui eu que depois de eu sentar normal, ficava 1h30 aí apitando e ele batendo 100 faltas por dia. Você percebeu já que ele podia ser um grande batedor de falta? E Muricy olhando de longe, como técnico, claro, sempre observando, uma visão diferente. Aí ele falou assim, eu vou aproveitar esse cara para ele bater. E ele foi conseguindo o espaço dele. Você diria... Você falou de envergadura, falou do Sepp Maier, falou... Sim. Por favor, abre os braços. Abre os braços. Eu tenho a mesma distância do meu braço que do meu corpo. Não cabe nem na televisão. Quanto que mede? Quanto 2 metros. 1,82. 1,82? Meu, já pensou um abraço desse cara? Não, vale por 2. Você sabe que eu usava luva, não como a luva apertadinha que usam os goleiros hoje. Eu usava um pouquinho maior, porque esse centímetro a mais que você tinha, dava para tirar uma bola, de repente. É verdade. E me ajudava muito. Já pensou? Porque eu não sou um goleiro de mão grande. Eu tenho uma mão pequena. Verdade. Sua mão não é tão maior que a minha. Pequenininha, lá. Tá vendo? Já posso ser Mas eu usava luva grande, porque também você impressionava mais. As pessoas falavam, pô, o cara é enorme. Mas você falou uma coisa aí, o Rojas. E os goleiros não éramos tão grandes, sul-americanos, né? Não. Agora são acima do metro. Agora é jogador de basquete. Mas você falou uma coisa, antes da gente encerrar esse primeiro bloco, é que eu noto muito.
Às vezes você olha para o campo, o jogador, por exemplo, você citou o Santos aí, você mesmo. Você, quando olha o cara uniformizado, ele parece que cresce. Eu olhava o Ademir da Guia e falava, nossa, o cara tem 2 metros. Claro. Chegava perto dele, ele não era tão alto assim. Quer dizer, o cara tem uma nobreza até no tamanho, né? Então isso também conta muito, viu? Muito, e principalmente quando a gente jogava com times da Europa, né? Os caras fisicamente já eram melhores que os sul-americanos, mas os sul-americanos têm uma coisa que eles nunca vão ter. A condição natural que Deus dá a cada um de nós, que é a parte técnica. Eles nunca vão ter esse aprimoramento técnico. Eles têm tirado muito proveito nessa área técnica também, mas não são comparáveis com os jogadores brasileiros. Você está gostando? Você está gostando do papo? Fique conosco que a gente volta já com esse cara, Roberto Rojas. E com esse aqui que é o Fábio Ceródio. Até já. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. Voltamos aqui, os caras com você, meu caro Fábio Ceródio, Roberto Rojas, nosso convidado muito especial. Obrigado. Rojas, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho mais ligação com a sua história do que você possa imaginar. Primeiro que eu vi você jogando muitas vezes. Eu também vi. Sim, mas eu vi na beira do gramado, atrás do gol. Como tudo. Eu vi o Roberto Rojas fazer partidas mirabolantes, maravilhosas. Quando o São Paulo o contratou, eu estava na Rádio Record. E não foi furo de reportagem, não, mas eu estava no Morumbi no dia e recebi a informação, contratamos Roberto Rojas, El Condor. Nossa, para nós, olha, chegando Roberto Rojas. Eu lembro que o Osmar Santos estava no estúdio e falou assim, repita, por favor, chegou um goleiro, né? E tem essas coisas... Baita goleiro. O goleiro, chegou o goleiro. Aí, nas eliminatórias de 89, eu estava em Santiago do Chile no primeiro jogo. Lembra você? 1-1. 1-1. Teve o problema do Romário, o Ormenho. Foi expulso, né? Foi expulso, antes de começar o jogo. E alguém agrediu o branco. Não, isso não. Depois foi expulso um jogador nosso também. É o Ormenho, Chile, né? E aí ficamos 10-10. Você não estava nos 4-0 na Copa América? Tava. Não, ele. Que ele está em tudo. Não, mas eu estava. Era uma loucura esse cara. Eu tinha uma certa credibilidade como repórter, os caras me escalavam. Tinha esse problema também. Nascimento de Jesus, ele mas deixa eu só completar, Ceródio. Eu lembro de 2 coisas daquele jogo. Primeiro, o gol do Aravena, né? Que o Jesus Dias Palacios deu o gol lá, empatou, todo mundo reclamou. Lembro que jogaram uma tangerina, uma laranja, no Careca, que estava fazendo aquecimento. Isso. Ele botou a bola, a laranja no peito e começou. Daí ele foi aplaudido de pé pelo estádio. Ele era genial, né? Olha os jogadores que eu estou falando. O Careca estava no banco e o Romário, que tinha sido expulso, era o titular. Só isso o Brasil tinha. E daí veio o dia 3 de setembro de 1989. Eu estava no Maracanã. Tem muita história aquele jogo. E quando você voltou para o São Paulo, em 93, eu também estava com o São Paulo em Cádiz, no torneio Ramon de Carranza. Quando o Tele me trouxe como preparador de goleiro. Daí você voltou. Você também estava. Aliás, saímos de Parma para Cádiz. Eu, Otávio Muniz, Osmar Garrafa, toda a imprensa lá. E nós recebemos a informação, olha, o Roberto Rojas volta ao futebol. Dia 3 de setembro de 1989, gol do Careca no Maracanã, o jogo que não terminou. Esse jogo não acabou até hoje para você, Rojas? Não, acabou. Faz tempo já. Quando você assume seus próprios erros... Aliás, eu sempre elogiei você pela hombridade que você quando teve. você assume seus próprios erros, daí começa a outra história na tua vida. Porque com os erros, quando você assume, você começa a mudar, principalmente como pessoa. Porque isso te faz como pessoa mais forte para o que vem e você tem que enfrentar no futuro. Se eu até o dia de hoje não tivesse assumido meus próprios erros, com certeza a gente não estaria conversando agora. Estaria em outra área, de repente consumido de repente em droga, em álcool,
Porque a consciência vai a todo quanto lugar onde você vai. Essa foto... E quem tem consciência do cerro quem tem consciência do cerro e não assume, você se consume no tempo. Mas não, eu não queria isso para a minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa, eu sempre lutei contra, em toda a minha vida, lutei contra o sistema do futebol, para melhorar as condições dos jogadores, tanto a nível de clube e de seleção. Sempre lutei pelas condições melhores para meus companheiros. E quando eu me consumi num erro próprio, óbvio que você tem um processo e fala assim, puxa vida, eu cometi esse erro, mas a luz vem de lá de cima e te fala assim, esse é o momento de você assumir para você começar a abrir novas portas de novo. Foi um processo difícil, familiar, pessoal, de muita dúvida que é o que vai acontecer no futuro, mas você tem que ter a consciência que o único jeito de sair do buraco é você olhar as coisas para frente e assumir seus próprios erros. Por isso que esse jogo acabou na hora que eu comecei a assumir toda a minha responsabilidade nesse sentido. Você sabe que eu saí do Maracanã 11 horas da noite aquele dia. Você falou toda hora do seu erro, mas me tira uma dúvida aqui. Há uma lenda de que esse erro foi programado. Não. O jogo, pelo menos, dizem que o Fernando Astorga, que era o capitão do time... Astengo. Teria dito também, né? Que era para arrumar um jeito do jogo não acabar. Não. Primeiro, deixa eu te falar. O erro, por isso que as punições foram diferentes. O erro pessoal foi meu. Fui só eu, o autor e executor de um erro que me custou minha carreira profissional. Segundo, Fernando Astengo foi punido por ter retirado o time de campo como vice-capitão. Absurdo. E foi punido também. Orlando Aravena, que era o técnico, também por incitar que Chile ia passar por cima do Brasil e criar todo um ambiente, também foi punido. Absurdo. Por isso que as punições foram diferentes. Se tivesse sido todo em conjunto, em harmonia, a punição teria que ter sido uma igual para todos. E o próprio Chile foi punido, né? Já a punição era diferente, então as responsabilidades eram diferentes. Então já não era um conjunto de... Então, mas o Chile também ficou fora daquela Chile foi punido. Chile foi punido porque Chile tomou cartão amarelo já no primeiro jogo contra o Brasil lá. Que lá também teve problema, principalmente com a polícia, né? O time brasileiro teve problema com a polícia e tal. Já aí tinha cartão amarelo, porque Chile já estava advertido que qualquer situação extracampo, Chile ia ser punido no futuro. Porque o sistema estava feito assim. E quem estava vivendo a situação éramos nós. Nós tínhamos um sistema corrupto da FIFA naquela época, que foi Daquela época? Não. Daquelas épocas que foi descoberto agora. Né? Mas não quer dizer que esse sistema corrupto já acabou. Ainda grande parte disso funciona ainda. E isso o futebol tem que ter muito cuidado. Quem estava lá dentro sabíamos que era assim. Não tínhamos apoio de nossos próprios diretores da federação, porque também estavam envolvidos em coisas financeiras, em coisas, etc., que todo mundo já sabe como foram as coisas. E quando você quer lutar contra o sistema e que não é a melhor forma de lutar, de mostrar que eles estão errados, você acaba com os excessos personais que te custam tua profissão, que foi o meu caso. Ou seja, eu não cometi esse erro por uma situação melhor financeira, como muitos falaram naquela época. Eu não cometi esse erro por uma vaidade própria, não. Eu quis demonstrar que eles estavam errados. Mas a corrupção não se combate desse jeito, erro por erro. Eu acho que esse foi meu erro pessoal, que já, graças a Deus, eu superei. Então, esse assunto para mim não tem problema de conversar, porque eu cresci com tudo isso. Cresci como pessoa, como pai de família, como homem, como meu relacionamento com meus verdadeiros amigos, que foram muito poucos, cresci muito. Enfim, estamos falando desse assunto. Agora tem uma coisa que eu acho que em meio a tudo isso, porque você olha assim num primeiro momento, quando há um problema envolvendo a gente, todo mundo já teve problema na vida, né? Mais grave, menos grave. Às vezes você dramatiza demais. Sim. E depois você começa a ver e buscar algo positivo. Sabe uma coisa que eu achei legal que aconteceu? Não devia ter acontecido, ok. Mas hoje você é um cara muito respeitado aqui no Brasil. Ninguém te cobra por isso. Aliás, nunca cobrou. Não, você notou já isso? Nunca você é um cara querido aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque o sistema do futebol é um.
Eu sou amigo de todos os jogadores em qualquer área. Sou amigo dos jornalistas. Não tenho uma amizade assim de... Mas eu estou falando até do Mas povo, eu sempre respeitei as pessoas. Sim. E você passa a respeitar mais as pessoas quando você reconhece seus próprios defeitos. Se você não reconhece seu próprio defeito, você nunca vai saber a magnitude de respeitar os demais. E eu sempre fui assim. Então, quando eu caí em desgraça pessoal, eu quis recuperar isso aí, não pelo bem meu também, senão pelo dos meus filhos. Porque um dia meus filhos iam me cobrar e falaram, pai, o que você vai me cobrar se tua atitude quando você era jovem foram todas erradas? Ou você não assumiu isso aqui, não assumiu isso aqui. Eu queria recuperar. Eu já estava enxergando o que hoje meus filhos não têm nenhum direito a me cobrar, porque eu me recuperei nessa área. E isso eu queria recuperar, porque isso não tem valor. É muito digno. E eu queria recuperá-lo com meus irmãos, com minha família. O que você está falando, qual que é? É bom, o de baixo é meu neto, meu filho maior é Paulo César, aí falta Paz Belém, a minha senhora Guilherme. Esse é meu netinho, né? Mas falta Paz Belém, que ela nasceu aqui no Brasil, ela é brasileira. Rojas, tudo que você está dizendo comove a gente, acho digno demais da sua parte. É um exemplo como ser humano, de reconhecer o próprio. Eu não vou te erro. negar que no começo era difícil para mim falar desse assunto. Porque você tem dúvida, tem muita coisa, muito peso em cima da gente. Porque passar de ídolo a vilão e depois recuperar tua autoestima como pessoa, primeiro como pessoa, depois como profissional, claro que teve um momento muito difícil. Posso te fazer uma pergunta? Mas hoje não tem nenhum problema. Eu agradeço tuas palavras, porque... Não, com todo o respeito que você me merece, tenho certeza que é muito. Como eu disse, eu vi você como jogador, como a sua hombridade, indiscutível, né? Isso mexeu com todos nós. E eu acho que muitos brasileiros, a grande maioria, abraçou você, né? Eles têm um respeito muito grande. Depois que você fez pelo São Paulo, que tem gente que não reconhece, levou São Paulo para a Libertadores num momento difícil. Né? Foi terrível. Depois não reconheceram, tudo bem. Mas o torcedor, a gente conversa, há um grande respeito pelo ser humano, Roberto Rojas, e pelo ex-jogador, pelo grande goleiro que você foi. Você se cortou naquele lance? Foi. Mas por que você... Para tirar proveito só de um resultado, né? Para demonstrar ao sistema, não estávamos sozinhos contra o sistema. Ou seja, você não cai o foguete... Ah, mas isso aí é coisa... Mas não, você ia se cortar do mesmo jeito? Mas sabe qual que era a intenção? De uma pedrada, de uma pilha. Quando aconteceu isso aí, aconteceu. E aí você paga as consequências por uma atitude errada. Mas você se cortou como? Você estava com alguma coisa na luva? Estava. Você já entrou com algo na luva? Já no intervalo. Ah, foi no intervalo? No intervalo. Não foi em todo o jogo. Aí, Rojas, eu tenho uma curiosidade. Eu não consigo imaginar o Rojas entrando em campo com algum mas até o dia de hoje tem jogadores que a gente já viu imagens por aí, atuais, né? Que teve um menino que entrou com uma agulha. Bilardo fazia isso. Bilardo fazia isso? Entrava com a agulha, é verdade. Mas eu não consigo imaginar isso do Rojas. Não, mas essas são as grandes estupidezes que o ser humano comete, excesso. Se o excesso em cada área das pessoas te leva na dificuldade primeiro pessoal e profissional, porque isso te traz consequências. Não, erro por erro, você não tem que demonstrar que... tudo aconteceu... Não vai dar certo, não vai. Nunca. Por mais que você tivesse projetado alguma coisa, tudo aconteceu de forma inusitada. Sabe qual era a intenção nossa? Era tirar o Brasil para um terceiro jogo. Porque nós sabíamos, no fundo, que era muito difícil ganhar do Brasil. Principalmente no Maracanã, né? Porque o Brasil já tinha tido outra eliminatória que foi mais difícil para o Brasil, que tinha sido contra o Paraguai, me parece. Sim. E era muito difícil. Mas eu queria que você falasse... A eliminatória, em geral, foi complicadíssima. Que não era como agora, que é todos contra todos. Que o Brasil podia ter ficado de fora por diferença de gol. Sim. Se Chile tivesse ganho do Brasil lá 1-0, vai. Sim. E a diferença ia ser quem fazia mais gol na Venezuela. Que era um time muito mais fraco que hoje. E o Brasil fez 4 ou 5 na Venezuela. Nós fizemos 6 lá. E nós saímos... a FIFA nos tirou de Santiago para jogar em Mendoza contra a Venezuela. Então, aí já começou... Aí a FIFA começou a falar, peraí, e se o Brasil ficar fora por diferença de gol? Porque podia acontecer.
E aí a FIFA começou a mexer as coisas, os juízes foram mexidos também. Enfim, aconteceram muitas coisas em toda essa eliminatória. Eu tenho uma curiosidade a respeito ainda do fato. Para quem não lembra, uma senhora, uma moça, na época, conhecida como fogueteira, está aí a foto da Rosemary, né? É Rosineri. Ela já é falecida, soltou um fogo de artifício, um sinalizador naval, que caiu perto do Rojas e deu uma grande confusão. Quando você soube da história dela, você se revoltou? Porque até certo ponto ela apareceu em cima de um momento muito triste. E até posou nua, né? Até posou, ganhou dinheiro. Ela tirou muito proveito dessa situação, mas eu acho assim... Foi a que mais ganhou naquela época. Mas não sei, a gente tem essas dúvidas, porque onde você tem 200, quanto havia? 150 mil pessoas, porque o Maracanã ainda não tinha sido... É difícil você achar uma pessoa entre tanta gente, é muito difícil. E bonitinha ainda por cima. Não, é muito difícil. Olha, eu conversei com uma pessoa da Comissão Técnica do Brasil. O que essa pessoa me falou, que essa pessoa foi... Botaram essa mulher ali. Nunca acharam uma pessoa que jogou esse sinalizador. Botaram essa moça, porque nunca foi essa moça também. E quem me falou foi um da Comissão Técnica dessa época. Desse jogo, da seleção brasileira. Ou seja, pegaram... Botaram um bode expiatório e botaram essa menina. Será que essa menina tem cara de ir num estádio para fazer um negócio desse? Não. Não. É muito difícil você achar uma pessoa em 150 mil. Não foi ela. O cara me falou que ficou revoltado até porque ela ganhou em cima disso? Não, em absoluto. Até porque um dia num programa de televisão no Chile, eu estava trabalhando no São Paulo, me convidaram para um programa no Chile. Mas eu não sabia que ela estava lá. E o programa, um canal de televisão sério, canal grande lá no Chile, me levaram para lá. Só que o programa era em blocos, né? Primeiro bloco estava Elia Figueroa falando de futebol e tal. E de repente eu apareço assim por as portas do fundo do canal e eu vejo uma moça falando em português. Não vi a cara dele. Eu vi as câmeras e falando do tema que tinha acontecido anos atrás. Aí eu apareci no meio e falei assim, desculpe, mas eu me retiro. Era ao vivo, com plateia, tinha umas 200 pessoas na plateia. Falei, eu não me presto para esse tipo de coisa, porque eu não tenho nada contra ela e eu não vou me expor e dar espaço para ela se promover a costa minha. Porque minha punição, essa me pertence. Eu não preciso de outras pessoas. Já paguei, né? E eu estava trabalhando tranquilo no São Paulo. Então o canal de televisão me levou enganado para lá. Para fazer uma homenagem. Homenagem de quê? A quem? Então eu nunca tive contato com ela. E eu nunca tive problema com ela. Nunca falei mal dela. Só que eu vivo muito bem com meus problemas e ela vive com seus problemas. Agora, muitos anos depois, aquela pessoa que eu te falo que esteve lá no vestiário, inclusive essa pessoa me atendeu no vestiário do Brasil, saiu do vestiário do Brasil, entrou no vestiário do Chile. Aí essa pessoa me falou que a Confederação Brasileira pôs essa pessoa como bode expiatório. Eu não duvido de nada. Olha, está sendo... Mas é o problema, né? Mas o time brasileiro era muito forte. Não, na muito época. Forte. Muito forte. Tafarel. O time que viria a ser campeão Jorginho. do mundo em 94, é mais ou menos aquela base, né? Porque não foi bem em 90, saindo contra a Argentina. No melhor jogo que o Brasil fez, acabou saindo. E basicamente aqueles jogadores foram para a Copa de 94. Tanto que o Romário estava, o Bebeto estava, o Dunga, Jorginho. Tinha um timaço. É um time forte. Bebeto, Romário, Careca. Mas era uma boa geração também do Chile. Muito bom. Muito bom. Não era tão bom como a última geração que teve, mas era competitiva. Sim. Dentro das condições que a gente tinha. Quartarolo, essa seleção, nós nos apresentávamos, vamos supor, amanhã faltava roupa para treinar. Nós não tínhamos roupa para treinar. Aquele time? Esse time. Nós fomos jogar um jogo amistoso antes da eliminatória contra a Argentina. Não tínhamos bola para treinar, Quartarolo. Seleção chilena. Então você lutava sempre com coisas, gente, sempre procurando coisas a mais. E nós não tínhamos, não lutávamos porque o grupo era forte.
Não tínhamos uma grande quantidade técnica, um craque no time. Mas como grupo, éramos bem unidos, sabe? Gostávamos um do outro. Eu gostava do goleiro. Esse tipo de situação. Eu gostava do goleiro e do Aravena. Canhotinho era muito bom. Rodolfo Rodrigues, que lhe diga, porque ele fez Rodolfo Rodrigues numa eliminatória. Eu já gostava do Rojas antes, com tanta dignidade, e gosto mais ainda. É claro. Já a gente tem volta. Mais coisa legal para contar. Aliás, vamos falar de coisa boa, né? Pelo amor de Deus, chega, né? Esse assunto acabou, esse jogo acabou aqui. Chega. A gente volta já. Daqui a pouco mais um bloco com esses caras. Aqui o Fábio Cerotti, aqui o nosso grande Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues, não. Bom, tudo bem. Mas se quiser, melhor, pô. É que ele falou ele está precisando limpar. Tudo bem, pô. Também, olha, você gostava do Rodolfo? Muito bom. Do cara. Roberto Rojas, o burro. Esse é o cara. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. Aí ainda não fazia o transporte. Esse é o cara, é Roberto Rojas. Produção Agora, da dona Vivi, que ele achou numa gôndola de supermercado. Viviane, a olhar as gôndolas. Viviane Bruno Rojas, é isso? Só faltou uma foto lá. Você me parece conhecida, Você né? conhece a produtora? Você gostou do vídeo que ela fez? Gostei. Dê a nota, por favor. 10 e meio. Também se não der 10, ela derruba o chá na cabeça dele. Parabéns, Para ele continua bebendo chá, né? E tem mais, hein? Ficou faltando uma foto dele com a camisa do Esporte Clube do Recife. É verdade. Porque ele também fez isso. Olha que lindo, olha que bonito. Aí, ó. Ele Não fez fica- história no Não ficou esporte faltando, também. aí está. Ó, parabéns a Viviane, realmente um vídeo muito bem produzido, Bonita né? camisa do esporte, né? Bonita, até hoje é bonita. Tá vivendo uma má fase nesse momento, mas é um time tradicional. Você parece que foi feliz lá, né, Rojas? Muito, porque quando o Nelsinho me convidou para trabalhar, eu estava sem trabalho, né? Eu tinha saído de São Paulo em 2005, aí passei um tempo sem trabalhar e o Nelsinho falou assim, ó, vamos trabalhar lá no esporte, porque o Nelsinho trabalhava com ele no São Paulo, então ele me conhecia. Falou assim, olha, vou te falar, o esporte não é o São Paulo, não tem a mesma estrutura. Falei, ó, é futebol, Nelsinho. Um dia está num time de elite, outro dia não. E a bola é redonda, faz parte né? do futebol. Vamos embora. Fui embora. Mas E fizemos um belo trabalho. Vocês foram campeões da Copa do Brasil Fomos 2 vezes campeão pernambucano e campeão da Copa do Brasil. contra o Corinthians de um amigo nosso que estava reclamando Mas agora, sabe o que até hoje. acontece, Quartão? Não foi por casualidade. Nós eliminamos o Internacional, Palmeiras e Vasco nos pênaltis, Teve né? goleada, foi contra o Palmeiras. Palmeiras 4-1. que pancada, Foi hein? difícil. Não, e mereceu. Não, e chegamos em todo sentido, quando você vê um grupo que de repente não tem muita qualidade técnica, mas tem uma entrega total, física e de tudo o que o Nelsinho entregava para eles, na parte tática. Vamos embora. Magrão jogando muito. E uma torcida maravilhosa. Vocês sabem como Sim. como vivem no Você futebol. sabe que eu fiz no os dois Nordeste, jogos né? aqui no Morumbi, lá e o Seródio também. Aqui, imagina. Mas aqui aquele golzinho do Carlinhos Bala,
O meu amigo Tata Muniz não esquece disso, porque o Carlinhos Bala acabou de fazer o jogo, acabou de fazer o gol e falou para toda a imprensa de São Paulo, nós vamos ser campeão com esse gol. E a gente tá louco, 3-1, foi 3-1. Você sabe que nós voltamos para o vestiário nesse jogo e parece que tínhamos ganho o jogo. É verdade, o Corinthians... Tínhamos perdido 3-1. Eu trabalhava no Corinthians, você não tem nem ideia o que aconteceu do outro lado. Olha, foram rolos de papel higiênico que precisaram usar. Mas tudo bem, isso acontece. Mas parabéns, foi uma grande campanha. Não, porque o Nelsinho, o grande trabalho foi em conjunto, sabe? Uma coisa... Nelsinho é bom treinador, né? Eu nunca tinha vivido nem no São Paulo isso aí. E com todo o técnico que eu trabalhei no São Paulo, nunca vi um time tão assim, junto, como time. E isso deu resultado e era um time espetacular, né? O Nelson Batista, como técnico do Corinthians em 90, então, trabalhava no Corinthians, parecia a Dona Pata andando e os patinhos tudo andando atrás assim. É muito parecido, exatamente. Que o São Paulo de 90, que perdeu para o Corinthians, era superior ao Corinthians. Nessa época eu lembro que outra televisão bem conceituada no meio foi fazer uma matéria lá antes dessa final. Não tem problema. A Globo. Foi fazer uma matéria da estrutura do Corinthians. Conheço. Tinha feito uma matéria com a estrutura do Corinthians que não era aquelas coisas que tem hoje, mas era melhor que a do esporte. O Nelson falou, vocês querem ver a estrutura do esporte? Pô, o vestiário todo lagado. Chovia, o túnel do esporte de água até aqui, pô. Nós tínhamos que entrar pela porta onde entrava a polícia para o campo. Não, eu não posso te mostrar a estrutura do esporte, porque não temos. Não tínhamos nada. Mas nós íamos numa academia que era meia boca, aí nós trabalhávamos. Eu fui fazer a final do Campeonato Pernambucano. E ele não autorizou, Matheus. Olha, não posso mostrar isso não. Pô. Eu fui fazer a final do Campeonato Pernambucano em 2002, né, na Copa do Mundo, que foi entre Náutico e Santa Cruz. O técnico, o Tubarão, que jogou no Palmeiras, jogava no Náutico, o Muriceiro, o técnico. Quando o time do Náutico chegou, quando o time do Náutico chegou no ônibus, que eu olhei o ônibus, falei assim, erraram o caminho, o ônibus é torcida, não, era o time chegando. Mas isso é legal, que mostra a superação. Aliás, eu tenho uma... E a outra realidade do futebol. Futebol faz parte do futebol. Faz parte. Mas por que você não quis ser treinador? Não, eu nunca... Primeiro que eu nunca teria tido saco para aguentar vaidade de jogador. Porque eu, como jogador, não fui vaidoso. Nunca fui vaidoso. Sempre fui solidário, sempre me entreguei pela camisa que eu defendia. Mas depois de você ser um jogador ativo, fala assim, eu quero ter tranquilidade. A ver, qual que é a tranquilidade que me dá o futebol depois de jogador? Técnico de goleiro. Eu já pensava ser técnico de goleiro. Antes de sair do futebol como jogador. E aí passou um tempo, né? De muita incerteza ainda, e trabalhei na televisão, no rádio nessa época, quando de repente um dia para outro São Paulo vai jogar em Santiago e Tele me manda buscar, por intermédio de Severino Vasconcelos, um jogador que jogou no Palmeiras, que era do Internacional, né? Aí o Tele quer falar com você, eu falei, tá bom. Aí fui almoçar com ele, estava o comandante Rolim, que era da TAM, o Fernando Casal do Rei e Márcio Aranha. Amanhã você volta para São Paulo. Eu falei, o senhor Tele, eu não sei nada. Não, você faz o curso de técnico e você vai trabalhar os goleiros. Eu falei, tá bom. E você não tinha trabalhado com o Tele? Não tínhamos jogado contra, né? A nível de seleção, não tinha trabalhado. Não. Mas sabe, uma coisa assim, fala assim, você vai porque você merece. E São Paulo está te abrindo as portas para você voltar a trabalhar. Porque você tem que trabalhar. E você pode entregar muito para nossos jogadores jovens. E aí voltei para São Paulo, numa semana já estava no São Paulo. Sabe uma coisa que eu vou te contar? Que eu fiquei sabendo aqui, é claro, mas agora ele vai contar para a gente aqui. Só faltou ele falar assim, eu estava lá também, aí eu me mato. Mas aí, infelizmente, eu estive em muitos lugares. Aliás, infelizmente não, felizmente. Infelizmente também. Quando o cara abriu o mar, você também estava lá? Quase. Foi um pouquinho depois. Olha, Rojas, quando você chegou no Brasil... Você estava me contando, você nunca tinha tido um treinador de goleiros? Quando cheguei como jogador, nunca. Porque o que nós sabíamos nos países sul-americanos, Uruguai, Argentina, os primeiros que tiveram preparador de goleiros foram os brasileiros. Que isso começou com Valdir de Moraes, trabalhando nos clubes, que chegou a nível de seleção. Mas nós, em Sudamérica, não tínhamos essa preparação de goleiro. Tanto assim que se você pergunta para Rodolfo Rodrigues, a mesma coisa.
Então, a gente se fez de forma artesanal como goleiro. E trabalhamos como goleiro, como o grupo trabalhava. Não havia nada específico. Não, nada específico. Hoje tem até pedicure, pô. Hoje tem até cabeleireiro, gente. Dentista. E você evoluiu como treinador de goleiros? Evoluí, mas eu tive dificuldade em me adaptar. Porque eu quis entrar no nível do Gilmar quando cheguei aqui. E eu não tinha essa condição física de aguentar o treino que... Então, um dia o preparador de goleiro falou assim, porque eu cheguei nele e falei, professor, eu perdi velocidade, perdi flexibilidade e agilidade, que eram minhas condições porque o São Paulo tinha me contratado. Ele falou assim, o Gilberto, né? Falou assim, que era preparador de goleiro na época, falou assim, não, você tem que fazer o mesmo trabalho que você fazia lá no Chile. Por isso você foi contratado, não por lo que nós queremos, esse trabalho que nós fazemos aqui. Aí eu comecei a perceber que eu tinha que mudar meus treinamentos. Em vez de fazer 10 abdominais, tinha que fazer 5, porque eu não estava, meu corpo fisicamente não estava adaptado como outros goleiros brasileiros. Correto. E não tínhamos preparo de goleiro. Eu vinha ter aqui com 28 anos, muito tarde. Você falou do Tele, eu até achei muito legal a história. Eu fico em pé e tiro o chapéu quando falo do Tele, porque... Mas aí que está, dentro do do ele próprio faz como São pessoa Paulo, comigo, mas dentro do próprio São Paulo nem todos foram assim com você. não tem preço. Como, por exemplo, o Cuca. O Cuca não Olha, foi assim. eu tive uma relação curta com o Cuca. Eu nunca tive no São Paulo, nunca quis ser técnico. Você me falou se eu queria ser técnico. Nunca almejei ser técnico em São Paulo. Eu fui técnico em São Paulo de forma interina, quando mandaram embora Oswaldo de Oliveira. E eu aceitei o cargo de técnico em São Paulo porque eu tinha uma dívida muito grande com São Paulo. Para ajudar o time. Com São Paulo. Para ajudar o time. São Paulo, a instituição, estava passando um momento difícil. Aí quando o Marcelo Portugal Gouveia me chama um dia sábado, falou, Rocha, quero conversar com você. Demiti Oswaldo, antes de um jogo contra o Atlético Mineiro no Morumbi. Foi. Demiti Oswaldo e amanhã você dirige o time. E comecei a suar, assim, gelado. Falei, presidente, até falei uma grosseria, falei, presidente, não faz besteira. Demita Oswaldo, se quiser, demita na segunda-feira, amanhã temos jogo. Não, você vai dirigir o time amanhã. E vai dirigir até achar um técnico. Falei, tá bom. Só que aí começou a passar os dias, nós ganhávamos, empatávamos, perdíamos, mas ganhamos e empatávamos que perdíamos. E aí fui, o time melhorou. Melhorou. Porque não comigo, aí, quando eu assumi essa responsabilidade no escritório do presidente Marcelo Portugal, eu falei, presidente, eu preciso de alguém que me ajude, que enxergue o futebol de forma diferente como eu enxergo lá embaixo. Aí começamos a ver nomes. Estava o Toninho, né? Você lembra o Toninho, que foi goleiro do São Paulo? Sim, lembro. Estava no juvenil do Toinho. Estava no São Paulo, só que eu não sabia que ele tinha saído uma semana antes do São Paulo. E eu queria ele. Aí eu olhei para a parte profissional e estava o Milton. Milton não era nem ajudante. Não era ajudante, era olheiro. Nessa hora com Oswaldo. Milton Cruz. Milton Cruz. Aí eu falei assim, então traz o Milton. Aí o presidente falou assim, ligou na hora e falou, Milton, vem aqui, tem que se concentrar. Milton nem sabia o que estava acontecendo. E aí começamos a trabalhar e começamos a fazer arroz com feijão todo dia. Não mudamos nada. Eu falei, peraí, eu trabalhei com o Nelsinho, com o Oswaldo. Arroz e feijão. Até o São Paulo achar um técnico. Eles foram atrás do Leão estava no Santos, foram atrás do Luxemburgo, estava no Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro depois foi campeão. E aí nós fomos indo, aí ficamos mais de 10 meses como técnico. Mas aí o Cuca, quando chegou, te traiu. Bom, aí o que aconteceu? Nós classificamos o time para a Libertadores. Se passaram 10 anos da época do Tele, que o São Paulo não ia para a Libertadores. Nós com Milton e os jogadores, que foram muito importantes, porque o primeiro dia que eu cheguei para lá, eu falei assim, ó, eu não sou técnico, tá? Só que eu sou o chefe de vocês hoje. E eu quero que vocês entendam que às vezes o chefe toma decisões que alguns não gostam e outros vão gostar. Só que eu tenho que ser justo com vocês. Vai jogar quem tiver melhor. E assim foi. Né? E eu dentro do time tinha grande dificuldade também. Porque eu tinha o Ricardinho como um dos jogadores que tinham sido contratados no começo do ano, e ele futbolisticamente não estava muito bem. Então eu tinha que equilibrar o time
para o que nós queríamos e as pretensões que o time tinha. Eu tinha um bom goleiro, tinha um bom centroavante, que era o Luiz Fabiano, tinha um meia de qualidade, que era o Ricardinho, mas às vezes o Ricardinho não jogava porque a condição física dele não estava boa, ou a condição técnica também não ajudava muito. Então, e aí fui botando meninos das categorias de base, meninos jovens que queriam. Estava Júlio Batista, estava Kaká, que era menino ainda, não tinha esse amadurecimento que tiveram depois. Tinha o Rico, um centroavante, o Tardelli, que foi punido um mês por mim, porque não estava falando a mesma língua que a gente, e nós mandamos ele para o Amador, que foi muito bom para ele, para o futuro. Enfim, não tínhamos um time forte, mas graças ao trabalho dele conseguimos classificar para a Libertadores. Agora, aí eu fui de férias. Não é? Rojas, você consegue resumir em 2 minutinhos que estamos terminando? Sim. Aí nós fizemos com o Milton a relação para o próximo ano. Acabou o campeonato, fizemos a relação. Quem que é o técnico? Muricy ou Cuca? Muricy tinha acabado com o Internacional. Cuca. Eu e o Milton falávamos para o Juvenal, trai o Cuca. E com o Cuca trai o Josué, trai o Favão, nós entregamos a lista para o Juvenal. Aí fui de férias, voltei de férias, e o senhor Cuca pediu minha saída 1 semana depois, do São Paulo. E a diretoria aceitou, me mandou para o Amador. Amador, que não tinha o que tem agora. Tinha um campinho lá por Barueri, que tudo largado. E me botaram lá. Então você perde a motivação. Lógico. Perde totalmente a motivação. E o pior é que o Cuca ainda ficou com a fama de que foi ele que trouxe o Fabão, que foi ele que trouxe o Josué. A relação fomos nós com o Milton que fizemos com o Juvenal. Bom, e a foto do... Olha aqui, Ney. Gente, já é no CT de Cotia, é isso? Dá para fazer mais uns 2 programas, com certeza, com esse cara que é Roberto Rojas, um dos maiores goleiros da história do futebol. Como ser humano, um vencedor, um homem que enfrenta seus problemas, um exemplo legal para todos nós. Roberto Rojas, obrigado pela sua presença. Você sabe que a gente gosta muito de você. Obrigado, Fábio Seródio. Não atrase nunca mais. Nunca mais, pode mexer. Até a próxima edição. Os caras estarão com vocês. Obrigado pelo convite. Até mais. Muito sucesso aí para vocês. Obrigado. Obrigado. Esse é o cara. Você acabou de assistir mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte.